dia 19 de setembro, os alunos do Colégio Unifor apresentaram trabalhos com temas relevantes nos dias atuais em mais uma feira cultural. Os estandes foram montados na praça de alimentação da Unidade 1 e as turmas organizaram as apresentações conforme as áreas de conhecimento de cada aluno. Desde o início do ano, nós já passamos para os professores a ideia da feira cultural. Teria um novo formato esse ano. Porque a ideia de uma feira cultural, na verdade, é o trabalho em processo, né? Desde o início, e aqui vai ser só a exposição daquilo que eles já vem trabalhando desde o início do ano. Então, cada professor ficou responsável por uma turma, e aí eles dividiram e eles mesmos escolheram um tema de acordo com as áreas de conhecimento que eles lecionam. Nós acreditamos que o adolescente, a criança, eles aprendem com metodologias ativas. E essa é uma forma de metodologia ativa, que é trazer para os alunos algo prático, né, sobre aquilo que eles estão aprendendo em sala de aula. Então, isso ajuda na aprendizagem, no processo de aprendizagem. Por isso que é muito importante fazer esse tipo de evento. Entre os temas abordados, havia um trabalho sobre botânica, física, agronomia, energias elétricas, emoções, poluição marinha, samba, informações sobre o DNA, curiosidades sobre o mel, Olimpíadas, entre outros. Nosso tema foi doenças que marcaram o mundo. Eu sou do primeiro ano do ensino médio. A gente escolheu esse tema porque a gente acha que é muito importante a gente saber a nossa história, para a gente saber o passado, para a gente poder compreender o futuro, poder compreender os avanços que tem hoje na medicina, os recursos que existem hoje em dia. Aí a gente montou aqui o nosso stand, aí a parte teórica, e ali a gente montou uma parte dinâmica para você poder brincar, para você poder dar uma descontraída depois de escutar nossa explicação. A gente está falando sobre antropometria e composição corporal. Aqui a gente está influenciando com que as pessoas tenham uma vida mais saudável, né? Melhores hábitos. Se elas estiverem acima do peso ou abaixo, que elas procurem profissionais para que elas tenham uma vida saudável e que é o melhor para todas as pessoas, né, do dia a dia. Meu grupo, no caso, é sobre a extração do DNA. Aqui do nosso lado está acontecendo da perícia. Ali atrás dá para ver a estrutura do DNA, e mais ali tem uns microscópios que servem para ver o DNA em si, formando a separação do DNA. A nossa feira é sobre o samba, e aqui a gente tem várias imagens aqui sobre o samba, a gente tem o telão para mostrar as danças, temos os instrumentos musicais. E o que a gente quer fazer? A gente quer espalhar um pouco da cultura do samba, que é famosa aqui no Brasil, né, em todo o país. E hoje a gente está fazendo a Feira de Ciências sobre o tema divertidamente, o que cada pessoa sente quando se comunica e as emoções que tem. E aqui nesse stand a gente está falando sobre o agronegócio, e aqui a gente está mostrando os principais pontos do agronegócio, da agricultura familiar e a sua importância no Brasil. Como a agricultura familiar abastece toda a população brasileira, o agronegócio exporta e mantém a economia do Brasil instável. Aqui a gente fala sobre a história do agronegócio, os dois pontos principais da agricultura familiar e do agronegócio. A gente também está com uma degustação de produtos de agricultura familiar e mostramos também as tecnologias no campo. A inteligência artificial, ela é um campo da ciência que traz uma ideia como se ela fosse um cérebro humano. Só que assim, ela consegue fazer as coisas que os humanos fariam, porém ela não fica cansada, ela não esquece informações. Então esses defeitos e falhas que o humano tem, a inteligência artificial não tem. Então ela é um campo que ajuda muito para que facilite todos os trabalhos e para que extinguia os erros. E assim, a inteligência artificial, um ponto negativo dela é que ela anda roubando os trabalhos dos humanos, por ela não ter erros, né? Então, tipo assim, os humanos estão sendo substituídos por máquinas nos trabalhos. E hoje a gente está apresentando os milagres do mel. A gente hoje está apresentando desde a extração do mel até o mel no culinário, o mel como antisséptico, o mel, os antioxidantes que ele possui, o conceito do mel e o mel no Brasil, como o mel veio para o Brasil, essas coisas. E o nosso stand fala sobre os tipos de energias, focando mais nas energias renováveis. A gente buscou apresentar maquetes sobre cada tipo de energia e explicar um pouco sobre o uso delas. É muito importante porque a gente acaba aprendendo mais com os outros stands e aprendendo muito mesmo com o nosso, até mesmo desenvolvendo a fala, o jeito de falar, de se comunicar e transmitir aquilo que a gente sabe.
A gente veio retratar como isso é um tema importante nos dias de hoje, como isso afeta. E a gente, primeiro ali, por exemplo, a gente mostra quanto tempo leva cada coisinha para se decompor, coisas simples como metal, pano, plástico, pilha, por exemplo, e como isso afeta. A gente acaba também colocando aquilo ali para demonstrar o quanto que aquilo é um tema que é muito repercutido, repercute muito, é um tema importante. A gente tem mostrar como aquilo realmente está afetando, pode acabar afetando a fauna, a flora. Os peixinhos ali é só uma representação, mas é para mostrar um pouco da vida marinha, quanto que isso é afetado. A gente fez ali também colocar água e um pouquinho de óleo para mostrar como o vazamento de petróleo em embarcações pode ser muito prejudicial para a vida marinha. A gente decidiu falar sobre um tema que todo mundo adora, que é as Olimpíadas. E a gente vai abordar assuntos como a história das Olimpíadas, os investimentos, as partes biológicas nos atletas. A gente está mostrando uma série de fatores históricos sobre as Olimpíadas. Por exemplo, o surgimento nas cidades gregas. Além disso, a gente também está mostrando células dos músculos nos microscópicos, para a gente poder entender como os atletas funcionam. A professora Denilze Silva participou das atividades orientando um trabalho sobre botânica. Seu grupo, chamado Jardim da Vida, desenvolveu um projeto iniciado no começo do ano que envolveu o cultivo de plantas pelos alunos. E esse nome ele veio desde o ano passado, onde nós cultivamos uma plantinha bem pequenininha, que hoje ela está exposta, né, no nosso trabalho. Ela já mudou de vaso, desenvolveu. E nós contamos também com a colaboração de vários alunos da sala, né? Todos os alunos, inclusive, onde eles também cultivaram uma planta. E hoje elas estão ali também. Além dos visitantes, houve a presença de avaliadores que julgavam o desenvolvimento dos trabalhos dos alunos e a performance durante as apresentações. Os familiares presentes ficaram satisfeitos ao ver o incentivo da escola na desenvoltura dos alunos, tanto em absorver, em transmitir o conhecimento, quanto habilidades de comunicação. Nós estamos assim, muito surpresos, é uma boa surpresa, porque nós estamos vendo o empenho das crianças, dos alunos em querer apresentar bem, mostrar todo o trabalho que eles desenvolveram e assim, e um envolvimento junto com o pessoal, com os pais, com os amigos, com os visitantes. Estou achando muito bacana e muito positivo, principalmente para a questão dos alunos. Super importante, igual meu filho estava vendo agora a apresentação desenvolta, eu fiquei surpresa. E a interatividade dos meninos com o pessoal fora da escola, com os visitantes, eu fiquei assim, surpresa, pelo menos com o meu filho eu fiquei. Uma surpresa positiva. E eu acho muito importante essa pesquisa, até eles saberem o trabalho um do outro, quanto que isso traz para eles, porque às vezes faz dentro da sala, um não fica por dentro do trabalho do outro, e aqui não, eles visitaram todos os estandes, bem bacana. Essa integração da família com a escola e para a criança também se sentir mais acolhido. É super importante porque a família e a escola, estando junto, o aluno, o filho, vai estar plenamente, em plenas condições de aprendizado. Ele vai se sentir mais acolhido e aí mais forte para o dia a dia, para desenvolver mais, ele vai ver que ele está sendo mais observado e eu acho que os resultados vão ser melhores.